amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana, mais uma vez a gente junto, refletindo sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A nossa forma, o nosso jeito de ler a palavra de Deus, de entendê-la como força na nossa caminhada. E aí mais uma semana, saudando a todos e todas do Nordeste, do Brasil inteiro, do mundo inteiro que participam com a gente. Lembrem sempre de divulgar, de compartilhar, de deixar o like, não é? De botar lá o curtir, o gostei, para a gente ir motivando mais gente a participar, a celebrar desse momento com a gente, que é um momento que é parte, né, da missão do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Não sei se muita gente lembra, mas esse movimento é o mesmo que antigamente se chamava Ação Católica Operária. E aí segue a sua luta, sua mística, a sua militância. E uma dessas ações é esse momento nosso de refletir junto à classe trabalhadora. Procure conhecer também o Movimento de Trabalhadores Cristãos. Em vários lugares do nosso país tem gente fazendo essas pequenas células, essas pequenas equipes de base para refletir junto, à luz da revisão de vida, à luz do ver, julgar e agir, os nossos problemas, a vida do nosso povo, tá bom? Então vamos juntas ler a Boa Nova. Hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar, Aqui vimos ao Pai te adorar, de mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, entre nós está Senhor, entre nós está Senhor. Tua palavra nos vai recriar, Tua palavra nos vai recriar, Teu Espírito a nos irmanar. hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, em memória do Senhor, em memória do Senhor. pão do céu vamos nós partilhar, Pão do céu vamos nós partilhar, de Teu vinho beber e brindar. hoje é dia de entrega, Hoje é dia de entrega, Tu nos mandas, ó Senhor, Tu nos mandas, ó Senhor, a justiça do reino anunciar, a justiça do reino anunciar, e o mundo de paz proclamar. hoje é dia de espera, Hoje é dia de espera, pela vinda do Senhor, pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar, Tu nos fazes, Senhor, vigiar, novo céu, nova terra apressar. hoje é dia de festa, Hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera.
Boa noite, meu nome é Denise Souza, sou professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e vou fazer para vocês hoje a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade, vivia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Muitos e muitos de nós devem lembrar de uma música que nos animou muito em várias lutas. A música do Ivan Lins, Desesperar Jamais. Dizia: desesperar jamais, aprendemos muito nesses anos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Essa música me anima, me veio aos ouvidos enquanto eu lia esse texto. Antes disso eu quero lembrar duas coisas. Uma é que Jesus segue com esse texto a sua caminhada política, teológica, missionária, existencial, das periferias do mundo para o centro do poder, Jerusalém. A segunda coisa, eu queria relembrar o texto bíblico da semana passada, quando Jesus encontra com 10 leprosos. É o povo empobrecido, é a classe trabalhadora. Esse foi o mote da leitura de domingo passado. É a classe trabalhadora, são os empobrecidos e as empobrecidas, os capazes de reconhecer o reino de Deus, de reconhecer a sua justiça. Os verdadeiros evangelizadores, os verdadeiros proclamadores da palavra com a vida são os empobrecidos e a classe trabalhadora. Por isso, lembrei o slogan do encontro de irmãos: pobre evangelizando pobre. Quem tem que evangelizar, quem tem que caminhar com a palavra de Deus junto à classe trabalhadora é a classe trabalhadora, são os pobres. Nada de lideranças de classe média, nada de lideranças padres, pastores, ou seja, quem for, ricos, dizendo para os pobres como é que eles devem viver a sua fé. Quem tem que evangelizar, quem tem que caminhar com a mística, a fé e a vida, junto ao nosso povo, somos nós. Como muita gente diz nas várias comunidades, inclusive em vários raps, é nós por nós. Nada de gente que não vive a nossa vida querer pautar a nossa mística. Dito isso, isso vem mais na frente de novo, é preciso dizer que esse texto bíblico começa já dando o sentido de Jesus ter dito, ter proclamado aquela parábola. Queria que seus discípulos não esquecessem da oração sempre e sem desanimar. Ora, o problema é que muitas vezes esse texto é entendido como é preciso estar rezando sempre, é preciso estar orando sempre. Não há tempo para trabalhar, não há tempo para cuidar da vida em comunidade, não há tempo para lutar pelos nossos direitos. O único tempo que a gente tem que ter é para interceder, é para pedir a Deus que nos valha, que nos acuda. Eu penso que toda a trajetória, que todo desenrolar desse texto está dizendo a gente algo mais. Está dizendo é que a caminhada e a luta da gente deve ser uma caminhada e uma luta orantes. Não é a pausa para orar apenas. Também deve ser feito. Acho que é um grande lembrete para todos e todas nós que estamos na luta,
termos as nossas pausas, para que no momento de conexão a gente diga para o nosso Pai, para Deus Pai e Mãe, que a gente caminha e luta unido à sua causa, unido ao amor que Ele tem pela criação. Mas o texto não está dizendo que a gente deva transformar a vida apenas em grupos de intercessão. O texto, penso eu, que nos anima a viver uma militância orante, a viver uma militância mística, poética, uma militância que seja nosso orar constante. Tanto que o exemplo que Jesus coloca tem muito a ver com a realidade que precisa ser resolvida na prática. E por isso não devemos desanimar. Jesus traz como exemplo um juiz. E um juiz, como alguns daquela época e alguns de nossa época, corruptos. Juiz que se corrompe e com a sua corrupção deixam os pobres mais empobrecidos. Ora, passamos por isso há pouco tempo no nosso país. Juiz que, por força da mídia, por conluio com a mídia, conluio com outras forças políticas, quase afunda o nosso país e prejudicou seriamente a nossa democracia, a ponto de virar ministro depois do governo fascista que temos no nosso país. Pois bem, este juiz citado lá naquela parábola é um juiz parecido com alguns juízes daquela época. E as mais prejudicadas eram as viúvas, porque tinham a sua herança roubada e quando iam à frente do juiz para pedir o seu direito, esse juiz já estava corrompido por quem as roubou e negava-lhes esse direito. Mais uma vez, as viúvas, as exploradas, as empobrecidas, no centro da parábola de Jesus. Ora, o texto está dizendo que a gente precisa lutar por justiça, sem desanimar. Parece que o pano de fundo que aí está nos diz que esse texto que é escrito, esse texto do Evangelho de Lucas, ele é escrito num período de perseguição aos cristãos, de perseguição forte. Muitos estavam desanimando, muitos não estavam vendo essa história de reino de Deus chegar. Muitos de nós, nesse período que a gente vive em nosso país, estamos caminhando da mesma forma. Muitos de nós estamos cansados. A gente não consegue ver democracia, justiça. A gente não consegue ver o reino de Deus chegar. A gente já está cansado de lutar. Todo ano a mesma coisa, todo tempo, toda vida. A luta não para, a luta não cessa. A gente não tem descanso. Há uma hora que o desânimo chega. Como a comunidade em volta de Lucas. Por isso acentuar esse texto. Os empobrecidos, os que lutam por justiça, devem fazer isso sem desanimar, como oração diária. A nossa oração, a luta por justiça. É preciso que a gente não desanime. É preciso que a gente não se iluda com a história de que o reino de Deus não vai chegar. Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Dizendo que o reino de Deus vai chegar. Prepare-se, doe tudo, traga tudo para cá, viva aqui dentro, caminhe aqui com a gente, escute a voz do pastor tal, escute a voz da liderança tal. Nós, pobres, classe trabalhadora, nós sabemos que o reino de Deus não vai chegar. Ele já chegou, porque ele chega por nossas mãos, por nossas lutas. Ora, há tempos atrás, a classe trabalhadora lutava por redução da jornada de trabalho para 10 horas, para redução de jornada de trabalho de mulheres e crianças. Depois é que a gente foi lutar por mais redução, depois a gente foi lutar por férias, depois a gente foi lutar por salário digno, depois a gente foi lutar por estabilidade.
Cada passo que a classe trabalhadora deu é uma expansão do jardim do reino de Deus. A gente há pouco tempo estava vivendo e ainda está vivendo perdas para a classe trabalhadora. Mas hoje a gente vislumbra esperança. A gente vislumbra uma luta grande por democracia. Ontem aqui em Recife, a gente teve um grande ato pela democracia e contra esse governo que aí está. Um grande ato. Ali a gente viu semente do reino de justiça, de amor, de paz, de vida para todos, de comida na mesa, de moradia, de universidade para os nossos filhos e filhas. Ali a gente viu. Enquanto tem gente manipulando pessoas, dizendo que o reino de Deus ainda vai chegar, a gente proclama o reino de Deus nas miudezas da vida, no diuturno, no cotidiano, nas coisas que a gente conquista. Essa é a oração incessante que a gente deve fazer. Jesus faz o apelo para a gente não desanimar. E quem é que caminha conosco para a gente não desanimar? É o próprio Deus, presente na história, que não está se comparando ao juiz. Algumas pessoas confundem e dizem, o juiz é Deus. Não. Deus é Senhor da justiça. É Criador, trabalhador como nós, trabalhou para construir esse mundo. E está com a gente, garantindo com a gente as nossas lutas. A nossa oração não pede que Deus resolva para a gente. Não pede que Deus faça justiça por nós. A nossa oração pede que Deus reconheça a nossa luta e junto conosco garanta a nossa vitória. A luta é nossa. A gente vai lutar por justiça, operários e operárias do reino de Deus. É isso que a gente precisa passar para cada um e cada uma. E aí, ao final, vem o questionamento. Haverá justiça na terra quando o Filho do Homem voltar? Haverá fé sobre a terra? Haverá gente de fé? É uma pergunta para nós. Se a classe trabalhadora desanimar, se os cristãos e cristãs comprometidos com a libertação e com a vida desanimarem, vai haver reino de Deus sobre a terra? É a classe média, são os pastores, são as lideranças ricas que vão implantar o reino de Deus sobre essa terra. Se a classe trabalhadora não unir fé, mística e luta, que fé, que esperançar, que reino de Deus a gente vai ter aqui? Então, desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. É a classe trabalhadora, como no texto de domingo passado, que é responsável, que tem capacidade, que tem moral, como a gente diz, que tem vergonha, para poder manifestar o reino de Deus com coerência, com esperança. O reino de Deus não é dizer para os irmãos, vamos orar para o nosso país, vamos jejuar para o nosso país. Não é isso. O reino de Deus, anunciar o reino de Deus é dizer, a minha oração, a minha força de fé, a minha mística está me orientando, está me trazendo força, coragem para a gente lutar, porque o reino de Deus vai vir. Os nossos filhos vão ter escola, as nossas crianças vão ter creche, as nossas comunidades vão ter vida, segurança, paz. Os nossos jovens negros vão parar de ser mortos e espancados pela polícia. O nosso povo vai ter emprego, vai ter moradia. E isso é proclamar reino de justiça e de paz nas várias comunidades que a gente anda. É por isso que a gente não pode desanimar. Quem é de comunidade, quem vive nas associações de moradores, nos sindicatos, nos partidos, nas pastorais, nos movimentos, nas igrejas, não vamos desanimar, gente. Não vamos desanimar. Somos a viúva que acredita que Deus garante a nossa vitória junto com a gente. Não vamos desanimar. Desesperar jamais. Ou agora, lembrando a grande poesia, lutar quando é fácil ceder.
Nada de ceder, gente. Não vamos ceder 1 milímetro sequer. Jesus começa dizendo que vai contar uma parábola para que os seus discípulos e discípulas não desanimem. Não vamos desanimar. A nossa oração seja incessante. Não, quando eu falo de oração, eu não estou falando da parada, da pausa para um momento orante. Eu estou falando da nossa oração enquanto... E aí eu estou pegando a palavra do teólogo Cornélio, um companheiro nosso. Oração enquanto ritmo de vida, a oração que ritima a vida, que ritima a nossa luta, que dá ritmo, que dá compasso à nossa caminhada. Essa oração é contínua, é incessante. E quando o Filho do Homem voltar, ele vai ver a classe trabalhadora unida, com fé e esperança. Uma classe que nunca deixou de lutar. Uma classe que nunca cedeu. Não vamos ceder, minha gente. Não vamos ceder a nenhum juiz corrupto. Não vamos ceder a nenhum poder. Não é esse poder corrupto que vai trazer justiça. É a classe trabalhadora organizada. Não é do juiz, não é do poder corrupto que a gente vai ter garantia de vida digna. É da esperança da viúva, é da insistência, é da teimosia da viúva que vem a nossa força. Não vamos desanimar, tá bom? Fica essa mensagem também para todo o povo de todas as comunidades do nosso país que estão nessa luta no segundo turno das eleições. No primeiro turno a gente pôde, evidentemente, a partir dos projetos que os nossos grupos, que os nossos coletivos pensam, dizer o que era melhor para nós. Agora a gente tem 2 caminhos. E, evidentemente, um dos caminhos passou 4 anos no autoritarismo, no fascismo, no racismo, no preconceito, destilando ódio, colocando arma nas mãos das pessoas e fazendo isso chegar mais rápido às milícias. Hoje temos milícias no nosso país que não precisam mais de contrabando de armas. Tem seus canais para comprar as armas licitamente. Ora, este é um lado. O outro lado quer lutar pela democracia. Nós, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, temos lado. A gente não precisa ficar escondendo, a gente quer proclamar isso também. Então não vamos desanimar, gente. Vamos nas nossas comunidades, nos conselhos de moradores, nos espaços aonde a gente estiver, como uma viúva insistente, conversar com as pessoas, mobilizar, fazer uma grande corrente, fazer um grande mutirão pela democracia, por vida digna para as pessoas, por moradia. Vamos fazer um mutirão para, junto com a classe trabalhadora, voltar ao maior programa de distribuição de renda da América Latina, o maior programa de habitação para a classe trabalhadora, a maior rede de democratização do ensino superior, o cuidado com a ciência, fazendo os nossos jovens das periferias ganharem bolsas e fazer mestrado, doutorado. Vamos pensar nisso tudo, não vamos desanimar. É o momento da gente esperançar, é o momento da gente sair daquela trincheira que nos colocaram lá no primeiro turno, com medo da violência. Muitos de nós ficamos tacanhos, com medo de botar bandeira, com medo de botar camisa, com medo de dizer para as pessoas que tipo de projeto a gente cria para a classe trabalhadora. Agora não, vamos pegar o impulso, o ânimo da viúva, para que lá na frente a gente possa dizer: tem fé sobre a terra, tem esperança sobre a terra, tem justiça sobre a terra. A classe trabalhadora tratou de evangelizar-se, de criar sobre si a mística do evangelho que liberta, não é a mística do evangelho que deixa preso, que espalha fake news. Não é a mística de um falso evangelho que invade igrejas, comunidades, a Basílica de Aparecida, aos gritos. Não.
Não é essa mística, vou chamar de mística por falta de outro nome, mas nem é mística isso. A nossa mística do Evangelho é a mística que continua implantando o reino de Deus sobre a terra. Força, gente, ânimo, desesperar jamais, desanimar muito menos. Um cheiro grande, muita saúde, muita paz, muita força. Durante essa semana, vai lendo esse texto bíblico, principalmente antes de sair para as caminhadas, principalmente antes de sair para a luta, principalmente antes de sair para conversar com o pessoal no posto de trabalho, com os colegas, com a própria família, principalmente antes de conversar nas redes sociais com algumas pessoas. Vamos trazer mais gente para o lado da classe trabalhadora. Um cheiro grande, muita saúde, muita força e muita paz. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.